A graça e a paz a todos, mais uma vez juntos. Eu espero que você esteja bem, que a sua mente esteja bem, que seu coração esteja bem, para que você possa ouvir as palavras e recebê-la no seu espírito, recebê-la no seu coração, na sua mente. E a palavra que Deus me colocou no coração, no meu espírito, na minha mente, foi Mateus 24. Vamos ler, iniciando aqui no versículo 3. E a palavra diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vierdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, a palavra diz assim: quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, mas tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vós disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. Amém? Muitos virão, muitos já estão, e muitos estão enganando a muitos. Templos magníficos, dinheiro à vontade por todo lado, homens e mulheres que se intitulam ser de Deus, com excelentes discursos, ficando ricos em nome de Jesus. Jesus se torna um produto na mão dessas pessoas. Um produto, pessoas que estão enganando a muitos que querem ouvir a palavra. E esses muitos também, que estão dentro das igrejas, estão felizes
em ouvir o que eles querem ouvir. Por isso que eles conseguem. Eles estão amaciando o seu ego. Nações em guerra porque querem territórios, riquezas e poder. Muitas traições, muito ódio é o que vemos nesse tempo. E nesse tempo nós estamos vendo falsos apóstolos. Nós estamos vendo falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e falsos mestres. Estão enganando a muitos, e eles estão enganando muita gente nesse tempo que nós estamos vivendo. Nessa época que nós estamos vivendo. Muitos estão sendo enganados porque estão, volto a falar, felizes em ouvir o que satisfaz o seu ego. Eu vou nessa igreja porque vai vir fulano de tal que só fala coisas bacanas. E ele vai fazer o quê? A massagear você. Que você vai sair dali exatamente o que você queria ouvir. Tudo isso está gerando um vazio nas pessoas. Sabe, esse vazio é porque eles não leem, as pessoas não estão lendo a Bíblia, não estão orando e muito menos jejuando. Não consegue ter intimidade com Deus, ela está conseguindo ter intimidade com o homem, mas com Deus não. Igrejas cheias de gente vazia. O amor esfriando de muitos, estão apostatando da fé, crendo que não era para crer, crendo naquilo que você não deveria crer. Você tem que crer em Cristo Jesus, que Ele morreu por mim e por você, e levou todos os nossos pecados. Mas você tem que ter arrependimento. E hoje as pessoas não estão tendo arrependimento. Sabe por quê? Porque ele é ensinado que tudo pode. Você pode. Você tem o poder de alguma coisa. Você é capaz de alguma coisa. Você cria o que você quiser. Colocando gradativamente Deus em um último plano. A palavra nos mostra um povo clamando. Olha como é interessante, lá em Êxodo, a palavra começa a falar que o povo clamava e por libertação, e Deus ouve o clamor desse povo. Deus ouve o clamor. E Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador do Egito. E Moisés vai para o Egito, fica de frente com o faraó. E o povo vê o agir de Deus, o povo vê o agir de Deus, vê as 10 pragas. O povo sai do Egito com muita riqueza. Se você for lá no livro de Êxodo e começar a ler, você vai ver como eles saem ricos de lá. Com muito ouro, muita prata, com muitos animais. Eles veem o mar se abrindo. O maná que cai do céu, aquele pão que veio do céu. Mostrando que Deus, Ele é a provisão. Enquanto a gente se preocupa com tanta coisa, esquece que Ele é a provisão. Eles quiseram carne, Deus deu. Deus deu carne para eles. Deus é a provisão minha, Deus é a sua provisão. Dependa dEle. Eles eram escravos e Deus libertou. Se você está escravo de alguma coisa, peça libertação para Deus. Mas a escravidão estava dentro deles. Dentro deles. E muita gente hoje é escravo porque a escravidão está dentro dela. Eu não posso, eu sou coitadinho, eu sou isso. Sabe por quê? Porque você pode quando você olha para o homem. Você pensa que pode tudo olhando para o homem. E não é o homem, é Deus. Uma mente escrava nunca vai enxergar a liberdade de Deus. A mente escrava não enxerga a liberdade de Deus. E essa geração, ela andou 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Uma geração de murmuração e de idolatria. O que é que você está murmurando hoje? O que é que você está idolatrando? Mas eu estou numa igreja evangélica, eu não idolatro. Será? Será? Faça uma análise da sua vida. Olhe para dentro de você. E a geração que entrou na terra prometida também não deu uma continuação, não foi uma geração geracional. Não instruiu os mais novos sobre a palavra de Deus, não ensinou os princípios de Deus. Criou-se uma geração sem princípio, idólatras, e faziam tudo que achavam que era certo para eles.
A palavra diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E por que perseverar? Como perseverar? Olha, você tem a obrigação de levar a palavra a todos. Você tem que ser uma pessoa geracional, você tem que passar de geração para geração a palavra de Deus. Você tem que mostrar para os jovens, para os mais velhos, para todos a palavra de Deus, que ela é a verdade, ela é a única verdade. Analise todos os livros que você já leu, se você já encontrou um que continua atual como esse. Perseverar para ser salvo e ajudar a salvar muitas vidas. Você tem que perseverar. A palavra diz: ide e levai o evangelho a todos. É a todos. Como eu vou perseverar, pastor? Você vai perseverar conhecendo a palavra, praticando a palavra, ensinando corretamente a palavra em todo lugar. Você tem que ensinar corretamente a palavra em todo o lugar. Olha como é interessante. Eu não quero falar aqui sobre tribulação, pré-tribulação, pós, nada disso. Mas a palavra, ela diz assim, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Seja um escolhido, seja um filho de Deus, seja um homem ou uma mulher de Deus. Lembre-se, muitos falsos cristos vão aparecer e vão enganar até os santos, até os escolhidos de Deus. Veremos falsos profetas operando grandes sinais e prodígio. Parem de buscar sinais, porque você vai ser enganado. Pare de buscar aquele homem é um profeta, ele faz isso, faz aquilo. Pare de buscar sinais. A palavra está dizendo que vai vir muitos e já estão, não é que vai vir, já estão enganando. Tem muita gente enganando, tem muita gente mentindo, tem muita gente adulterando a palavra de Deus. Muitos estarão profetizando coisas incríveis, curando, ou seja, apresentando sinais maravilhosos e sobrenaturais. Muitos vão estar fazendo isso, mas são falsos. Parem de buscar sinais. Parem de buscar sinais. Muita gente quer sinais. Eu vou naquele culto que ele vai revelar o que vai acontecer na minha vida no futuro. Tal. Pare com isso. Busque ao Senhor. Vá para a cruz. Entregue-se a Ele. Seja dependente dEle. Dependa totalmente dEle. Deus te mostrará a verdade. Deus mostrará toda a verdade. A palavra diz assim, ó, logo em seguida, a atribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vai aparecer para todos. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Todos verão. Todos vão ver. Todos vão ouvir a trombeta. Não tem como. Não tem como. O mundo inteiro no mesmo momento vai ver e ouvir. E vai ver a glória do Senhor vindo sobre as nuvens. Ele virá. Ele virá. Todo olho verá,
todo joelho vai se dobrar e toda língua, meu irmão, vai confessar que Jesus é o Senhor. Sabe, quando a gente está levando a palavra de Deus, as pessoas falam, é louco, não tem o que fazer. É sempre assim, é sempre assim. As pessoas começam a combater aquilo que você está trazendo de bom para elas. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, lá em 1 Coríntios, no versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por loucura da pregação. Loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vão te chamar de louco, sim. Vão te chamar. Mas olha que coisa interessante. Noé recebeu uma ordem, todas bem explicada de Deus. E Noé começou a fazer uma arca. Eu vou conjecturar, eu fico imaginando que chamavam Noé de louco. Não tem água, não tem chuva, não tem nada, você é um louco. De contrapartida, os que começaram a fazer o Titanic, eles eram chamados de sábios, espertos, inteligentes, de homens além do seu tempo. O que aconteceu com o Titanic? Afundou, acabou. Houve uma desgraça total, ruína total, muitas mortes. Mas a arca não, a arca salvou. A arca deu continuidade à humanidade. Entre comigo nessa arca, meu querido. Entregue-se a Ele, entre nele, Ele é a arca. Fique nele, seja achado nele. Entregue a Ele agora. Seja livre. Tenha seus olhos abertos, tenha sua mente aberta e seja salvo. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Seja salvo. Seja salvo. Venha comigo nessa arca. Eu quero orar por você que está me ouvindo, aonde você estiver. Eu quero orar por você que ainda não entregou a vida para Jesus e pedir que nesse momento você entregue sua vida para Jesus, dizendo que Ele é o único, suficiente, seu Salvador, e que Ele perdoe seus pecados, que a partir de hoje Ele vai comandar a sua vida. Deixe Ele dirigir. A arca não tinha leme, a arca não tinha nada, não tinha GPS, não tinha nada. Quem dirigiu aquela arca foi o Pai, foi Deus. Então deixe Ele dirigir a sua vida. Pai, toque nessas pessoas que estão agora me ouvindo. Direcione a vida de cada um, Pai. Direcione a vida deles. Para que eles entendam que o Senhor, só o Senhor é Deus. Que eles entendam o caminho, a verdade e a vida. Que haja libertação, que haja vida, que eles entendam que perante a sua face eles são livres e não escravos. Tire a mente de escravidão, tire a mente de escravidão de cada um e dê uma mente livre, um coração contrito, um coração amável, que as pessoas possam perdoar umas às outras e sejam livres de verdade, verdadeiramente livre.
Saiam da escravidão. Saiam da escravidão. Liberdade ou você quer a escravidão? Eu te dou a liberdade, conhecendo as palavras, porque Deus quer ver você livre. Eu quero passar para você a palavra de Deus. Quero que entre essa palavra no seu coração, para que você seja livre, totalmente livre. E que Deus venha abençoando. Tire sua mente escrava. Tire sua mente do ódio. Tire sua mente da falta de perdão. E que seus olhos sejam abertos e que você enxergue as coisas do céu. E que Deus venha abençoando a sua vida de todas as sortes de bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. Amém.